Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o Carteiro das Boas Novas. E hoje eu quero começar de forma diferente da que eu comecei na estreia. Eu quero trazer logo as boas novas no mundo do direito para você e no final, é claro, não pode faltar a boa nova da palavra de Deus, ok? E a primeira boa nova logo, ela vem do Superior Tribunal de Justiça. Uma decisão tratando sobre o desfalque de verbas, de recursos nas contas do PIS/PASEP. O PASEP é um programa do servidor público. Então você que é servidor público ou já foi alguma vez e certamente está vinculado a esse programa, a boa nova é que o Superior Tribunal de Justiça decidiu temas importantíssimos sobre essa questão. Agora, recentemente. Não se preocupe com a questão do tema, o processo, porque olha aí na legenda, logo abaixo na legenda, eu estou já deixando para você aí o número do tema, porque se você quiser, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais a fundo sobre o tema, você pode buscar ali, fazer a sua consulta, pesquisar, e aí você vai se inteirar melhor sobre o assunto. Mas, rapidamente, o que aconteceu na prática? Durante muitos anos, essas contas, elas sofreram diversos ilícitos que somente agora, há pouco tempo, foram constatados pelos servidores que fazem parte desse programa. E algumas ações chegaram na justiça por causa disso. E aí, é claro, quando você faz uma ação, evidentemente você tem um contraditório. Você tem a ampla defesa, então vem as contestações, vem os recursos, e até que, num belo dia, o nosso tribunal, então, ele dá um martelo, ele decide a causa. E essa causa foi decidida. E uma boa nova é que a questão do prazo prescricional, porque tem gente, por exemplo, que está vinculada ao programa desde antes de 1988. Alguns entraram logo após. Mas o que aconteceu durante esse período todo aí? De 88 para cá, já aconteceram muitas alterações. Tivemos uma mudança de moeda, tivemos vários expurgos inflacionários, tivemos muita movimentação por parte de alguns bancos direto nestas contas. O PASEP, eu não sei se vocês sabem, mas ele é administrado pelo Banco do Brasil. E aí vem a primeira questão logo, de quem é a responsabilidade quando há um desfalque numa conta que é de programa do governo. É do governo, é da União, é do Estado, é do município, é de uma autarquia, é de uma instituição financeira, de um banco. E essa questão, ela já está pacífica, ela foi resolvida. Ficou decidido que, como o Banco do Brasil é o administrador destas contas, o Banco do Brasil foi responsabilizado pelo STJ, ou seja, a partir de agora, o Banco do Brasil é parte legítima para responder civilmente sobre estes desfalques que ocorreram na conta dos servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. Mas vem também uma questão que normalmente atormenta muito o mundo jurídico. A prescrição. A lei, as nossas leis, ela tem um seguinte princípio: elas não protegem a quem dorme. A pessoa que fica dormindo e não age, acaba muitas das vezes tendo direito, mas acaba perdendo a faculdade de entrar com a ação, de propor a medida. E aí acontece um fenômeno que no direito a gente chama de prescrição. Prescreve o direito de ação. Não é o direito em si, é o direito de provocar a máquina judiciária. E qual foi a decisão do STJ em relação a isso? Foi fixado um prazo de 10 anos a partir do momento em que o servidor toma conhecimento de que foi lesado pelo Banco do Brasil. E como é que se dá isso? Se dá através do momento em que ele obtém os extratos destas contas, o extrato bancário.
Ele vai lá no extrato bancário dele, e aí ele acredita que, né, vai fazer ali um saque legal, vai ter ali um bom recurso para tirar, e quando ele vê não tem nada na conta, tem uma mixaria lá na conta. E aí é óbvio, a partir dali nasce então esse direito para ele postular, né, tudo aquilo que o banco, no caso, deixou, né, de aplicar ali naquela conta, ok? Então, a minha primeira sugestão é que você procure se orientar, né? Nós temos aí as defensorias públicas fazendo um trabalho maravilhoso, nós temos diversos no país todo, né, de bons escritórios que tratam sobre esse assunto. Então vocês procurem, né? Principalmente você, servidor público, você que tem um pai, né, que já está até de repente aposentado há pouco tempo, mas né, tá na reforma, mas é servidor, ele fazia parte desse programa, procure se orientar, porque ó, uma boa notícia. E há uma expectativa de ganho muito grande. Eu procurei dar uma olhada, né, em alguns casos que, né, já estão em curso na justiça e, para minha surpresa, a maior parte das das decisões que eu vi são favoráveis aos servidores públicos. Então corram, né, não fiquem dormindo, compartilhe isso. Se você conhece alguém que foi servidor, né, que trabalhou para o governo e faz parte desse programa, divulgue essa notícia porque ó, é uma boa nova para você fresquinho, ok? A segunda boa nova, eu falei que eu tinha duas boas, eu tenho 3 boas novas. A segunda, ela vem do Congresso Nacional, fresquinha. Publicou agora, recentemente, uma lei nova, não se preocupe também, ok? Aqui agora com o número, olha a legenda aí, eu estou encaminhando aí para você também na legenda o número da lei, para você consultar. Só que assim, eu vou me ater tão somente a um grupo aí, a falar para um grupo. E qual é o grupo que eu quero falar? Eu quero falar para as autoescolas do nosso país. Então, se você tem uma autoescola, se você tem um parente que é dono de uma autoescola, dá essa boa notícia para ele. Qual é a boa notícia? Até agora, o início do mês de julho, uma autoescola, para ela formar condutores, ela precisava ter, né, uma frota, se fosse para a categoria A, né, que é a frota das motocicletas, ela não poderia ter, por exemplo, uma moto com mais de 5 anos. Categoria B, não poderia ter um veículo, né, com mais de tantos anos. Ou seja, bem curto, era um período bem curto, né, de vida útil dessa frota para as autoescolas. Mas agora, recentemente, o nosso Congresso aprovou uma medida, e é claro, né, adequando aí, né, trazendo essa situação da idade máxima, né, para um veículo servir, né, para a formação de condutores, foi bem razoável. E está muito assim, está mais dentro da realidade que o nosso país vive, né? Nosso país, né, graças a Deus, tem uma frota boa, os carros hoje, né, os carros hoje de 10 anos, 8 anos, são carros bons, são carros novos ainda, seminovos, rodam bastante. Então, o que aconteceu? O Congresso aumentou, né, a vida útil destes veículos que são emplacados pelas autoescolas para servirem de formação de condutores. Então, para a categoria A, nós tivemos um aumento. Os veículos, né, motocicletas, eles vão ter agora uma permanência maior. Os veículos que a categoria B, né, são chamados os veículos mais para particulares, né, que não são para o transporte, por exemplo, de carga, de passeios, de turista, né, e para conduzir pessoas. Então ficou estabelecido agora um limite de vida de 8 anos e para estes carros, né, mais de transporte de cargas e de pessoas mesmo, o tempo útil passou para 20 anos. Ou seja, houve um aumento, né, junto aos Detrans da idade máxima de permanência desses veículos circulando. Então isso é uma boa notícia, né? Uma autoescola hoje,
que já tem uma frota, que está lá, por exemplo, motocicleta com 3 anos, não precisa se preocupar, né? Essa lei, ela aumentou essa utilidade, passou a ser 5. Para os veículos categoria B, estava 5 anos, passou para 8, né? Agora, eu estou tratando só da questão, né, desses veículos, né, como idade máxima para as autoescolas. Agora, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, mas você que tem um veículo usado, você tem que ficar atento também a isso, ok? Por quê? Porque cada estado, ele tem uma idade máxima, uma idade limite para você emplacar os seus carros. Então, cuidado. Por exemplo, no estado de São Paulo, a frota para carro particular, ela é licenciada com até 10 anos. Então, a idade máxima é 10 anos. No Rio de Janeiro é 8 anos. Então, assim, tem aí umas questões, ok? Com relação à idade. Às vezes você compra um carro muito usado, acha que está fazendo um bom negócio e você não está. Então, hoje em dia, é necessário também, quando você for adquirir um veículo, que você procure ter conhecimento de qual é a idade máxima que esse veículo pode rodar. Porque quanto mais, né, usado ele vai ficando, mais risco você corre de daqui a pouco você não, né, ter mais condições de emplacar o carro e de ter um licenciamento para ele trafegar normalmente pela cidade, ok? Beleza. Bom, dadas essas duas boas novas, né, uma para o pessoal, né, que é servidor público, e a outra, né, para as altas escolas de nossos estados, né, principalmente aqui para o estado do Rio de Janeiro e aqui as cidades onde eu atuo, né, cidade de São Gonçalo, cidade de Niterói, ok? Eu agora quero também, né, deixar uma palavra, uma boa nova da palavra de Deus para você. Eu quero falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. E por que eu quero falar sobre o nascimento de Jesus? Porque o nascimento de Jesus é algo, assim, maravilhoso, é algo miraculoso. E ele não se atém tão somente ali aquele momento, né, em que isso acontece. A história, por exemplo, do nascimento de Jesus, ela está registrada no Evangelho de Mateus e também nos outros evangelhos, mas principalmente no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele descreve direitinho como se deu o nascimento de Jesus, que, por sinal, é o que a gente ouve, é a história que a gente ouve. Nós aprendemos isso, todos conhecemos que Jesus nasceu de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, né? Ele não nasceu através de uma concepção normal entre um homem e uma mulher. A Bíblia, ela vai nos ensinar e ela diz que ele nasceu de forma sobrenatural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, uma virgem. Só tem um detalhe. É porque a gente recebe essa notícia, mas a gente não procura saber o que aconteceu antes. As coisas que aconteceram antes. Que no meu modo de ver são muito mais importantes, nós temos conhecimento, do que tão somente a gente se ater a essa explicação. Eu vou explicar para você já o porquê disso. Primeiro, eu quero fazer aqui uma leitura, porque eu não quero que fique só na minha palavra. Eu quero fazer uma leitura aqui da palavra de Deus, justamente da parte que trata do nascimento de Jesus. Vamos lá? Depois, se você quiser, não se preocupe também, porque na legenda aí eu vou também colocar para você onde está o capítulo e os versículos, porque se você quiser, você vai lá depois e faz a leitura, ok? Mas está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso de número 18, onde nós lemos assim, aliás, capítulo 2 não, perdoe-me, capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Foi a ideia de José, né? José veio logo na mente, vou deixá-la. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque essa é a grande boa nova. Esse é o projeto de Deus. A vinda de Jesus, a morte de Jesus, antes de qualquer coisa, é nos salvar dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então observe, e eu quero dar um destaque nesse verso 23, que aqui Mateus, o evangelista que diz, o apóstolo diz que isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. É aí que eu quero entrar. O nascimento de Jesus, ele vai muito além do que o seu próprio nascimento em si, conforme ocorreu. E por que eu falo isso? Porque o nascimento de Jesus foi algo previsto há muitos anos, já no Antigo Testamento, através de um profeta chamado Isaías. Esse profeta, cerca de 700 a 750 anos antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus, ele profetizou de uma tal maneira que aconteceu tudo conforme ele falou. Você sabe como nós conhecemos se um profeta é profeta mesmo de Deus? Quando o que ele diz se cumpre. E eu quero aqui abrir um parêntese logo para você, porque é importante eu falar isso para você, e eu vou explicar por quê. Hoje em dia, nós temos visto muito em nosso meio, no meio cristão, pessoas dando profecias a rodo. Tem profecia aí ao montão. Só que o que acontece? Muitas delas não se cumprem. Aliás, posso ser franco? A maioria não se cumpre. E esse tempo que nós estamos vivendo, Jesus, enquanto esteve aqui em nosso meio, em seu ministério, ele nos alertou sobre isso. Foi inclusive isso é um sinal que foi dado para ele que antecederia sua vinda. Ele disse assim: olha, quando estiver próximo também da minha vinda, entrarão no meio de vocês muitos falsos profetas. Pessoas que, falarão muitas profecias que na verdade não provêm de Deus, não provêm de mim. E como que vocês vão conhecer isto? E aí ele vai dar um ensino maravilhoso pra gente. Ele vai falar assim, ele vai fazer uma parábola para nos ensinar isso. Ele vai dizer assim: pela árvore vós conhecereis os frutos. Pode uma árvore boa dar fruto ruim? Ou uma árvore ruim dar fruto bom? Então foi o sinal que ele deixou e a dica que ele deixou pra gente. E aí é óbvio, se você já conhece a árvore e sabe que a árvore é ruim, então uma profecia que vem dela, você tem que ter um cuidado maior. Porque não são todas as profecias que procedem de Deus. Agora, fechando o parêntese, voltando aqui ao nosso tema, sobre a boa nova do nascimento de Jesus, que é uma boa nova, o nascimento dele, eu quero ir lá 750 anos na profecia desse profeta Isaías. E por que eu quero destacar isso? Porque o profeta Isaías, ao abrir sua boca 750 anos atrás, e é óbvio, inspirado por Deus, ele trouxe profecias que aí sim se cumpriram. E isso, irmãos, é algo assim maravilhoso também para nós. Por quê? Porque quando eu tenho uma profecia de um profeta no Antigo Testamento que se cumpre no Novo, como aconteceu aqui com Isaías, isso para mim gera uma autenticidade da Bíblia muito grande. Isso gera uma confiabilidade daquilo que está escrito. E é por isso que eu acredito e creio na Bíblia. E não tenho dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque o que está escrito aqui se cumpre.
Olha só o que o profeta Isaías, lá no capítulo de número 7, verso 14, ele escreveu. Para não ficar só na minha palavra. Isaías 7,14. Diz assim, está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então observe que ele está falando aqui para o povo de Israel, ele está falando para os judeus, ele está falando para o povo de Deus. E está dando um sinal, olha, vai nascer aí alguém de uma virgem. Está dando sinal. E aí lá no capítulo de número 53, olha que coisa maravilhosa. Ele começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, o ferido, né, pelas nossas transgressões, para nos trazer as paz, porque a morte dele, o sofrimento dele, acabou nos trazendo a paz. A paz com quem? A paz com Deus. Porque quando nós o aceitamos, quando nós confessamos os nossos pecados para ele e os abandonamos, nós encontramos a paz com Deus. Por quê? Porque a nossa consciência fica tranquila. Eu não tenho mais, por exemplo, motivo para me esconder de Deus. Eu posso me aproximar diante dele tranquilamente, porque o meu coração está limpo diante dele e a minha mente está tranquila diante dele. E por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele prossegue: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amado, amada, sabe de quem Isaías está falando aqui? De Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus. Ele está falando sobre uma pessoa que iria vir ao mundo 750 anos depois, com todos os detalhes. E é por isso que esse profeta, inclusive, ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o profeta no Antigo Testamento que mais fez profecias acerca do nascimento, do sofrimento e da morte e ressurreição de Jesus. Agora, o livro dele também, além de messiânico, é chamado por muitos biblicistas como o Evangelho do Antigo Testamento. Justamente por quê? Porque as suas profecias, elas se cumpriram no decorrer da história. Então, o nascimento de Jesus, ele não só é uma boa nova para a gente, mas ele é algo, irmãos, que antecede há muitos anos ao seu próprio nascimento. É algo que realmente foi previsto por Deus, foi idealizado por Deus, para que nós pudéssemos, ter essa boa nova hoje. Para que nós pudéssemos, por exemplo, ter o nosso caminho aberto, para chegar até Deus. Porque Jesus, ele nos reconciliou com o Senhor. Através dele, nós podemos nos reconciliar. Ok? Então, creia na Bíblia, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, porque o nascimento de Jesus não se deu por acaso. Ele se deu de forma sobrenatural.
E se você gostou, ok? Continue, né, me ajudando aí, compartilhe, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa aí o sininho para você estar, né, recebendo aí o chamado, né, para os vídeos, ok? E que o Senhor, né, que o Senhor Jesus, Ele fale melhor o seu coração, te dê uma semana abençoada e muito obrigado por você ter ficado comigo, né, aqui até esse momento. Grande abraço, até segunda-feira que vem.